Olá, galera. Então, hoje, gente, vamos começar aqui o capítulo 1 do nosso caderno 4, tá? E na oportunidade, a gente vai falar aqui de geometria plana, tá bom? Começando pelos princípios de geometria plana. Então, vamos lá, gente, ó. Aqui ele fala aqui, ó, dos axiomas ou postulados, tá bom? Então, ele fala do ponto, reta e plano, tá? E o conceito de ponto, reta e plano são conceitos primitivos, que não tem nem definição, gente. Mas embora não tenha definição, a gente tem uma ideia do que seja isso, tá bom? É por isso que a gente chama de axiomas ou postulados, tá bom? Que são conceitos que a gente tem que aceitar, entendeu? Do jeito que está. Então vamos lá, gente, ó. Ele fala assim, ó, bem aqui no ponto 1. Ele fala que o ponto não tem dimensão e ele será representado sempre por uma letra maiúscula, tá bom? Então, a letra latina maiúscula. Então, aqui, ó, um A maiúsculo, tá aqui o ponto, a representação do ponto. Um B maiúsculo, tá aqui a representação do ponto. E um C maiúsculo, está aqui o pontozinho. E aqui um P também maiúsculo para representar esse ponto. Ok, diferente de retas. Por quê? Retas, tá bom? Diferente aqui do ponto, ela já tem uma dimensão, ó. O ponto não tem dimensão. As retas já têm dimensão. E elas são representadas por uma letra minúscula, tá bom? A reta, ó. Veja que aqui são letras maiúsculas para representar o ponto. E aqui, ó, são letras minúsculas para representar essa reta, tá? Lembrando que as retas só têm uma dimensão, que é o comprimento, tá bom? E o terceiro conceito agora, a gente vai falar do plano, tá? O plano, gente, diferente de ponto e reta, eles apresentam duas dimensões. Que dimensões são essas? O comprimento e a largura. E a representação deles será sempre uma letra grega minúscula, tá bom? Então aqui, ó, alfa, gama, tá bom? E aqui, ó, está o nosso plano, que tem uma largura e um comprimento, tá bom? Podemos ainda, gente, identificar uma reta por dois pontos. Então aqui, ó, tem esse ponto aqui e tem esse ponto aqui. Mais na frente a gente vai ver que por dois pontos passam uma única reta, tá bom? Então ele representa por reta, aí ele bota assim, ó, a representação é AB, tá bom? E a gente vai ver aqui a diferença também na frente de reta, semi-reta, tá bom? E também, além da semi-reta, a gente tem uma definição também de, deixa eu ver, segmento de reta, tá bom? Que eu tinha faltado aqui, tinha esquecido a palavra, mas é segmento de reta. Então vamos lá, gente, ó. Axiomas e postulados são o que eu acabei de falar, ó. Um axioma ou postulado é uma premissa considerada verdadeira sem necessidade de demonstração. Na matemática, encontraremos vários axiomas. E na geometria plana, gente, ela é cheia de axiomas, tá bom? Vejamos os mais importantes axiomas da geometria plana, tá? Então ele fala o seguinte, ó. A quantidade de pontos, retas e planos é infinito, tá bom? Numa reta, existem infinitos pontos. E no plano existe infinitas retas com infinitos pontos, tá bom? Então imagine aqui, gente, que a gente tem uma reta. Vamos desenhar aqui uma reta. Imagine aqui que a gente tem uma reta. A gente vai chamar essa reta aí de reta Pzinho. P minúsculo, né? Esse P fica muito feio, né? Deixa eu botar o Pzinho aqui embaixo. P minúsculo. Deixa eu apagar essa parte. Apaguei foi a reta. Deixa eu botar de novo aqui a reta. Pronto. A reta Pzinho. Ok, gente. Imagine aqui também, ó, que nessa reta eu tenho infinitos pontos, ó. Até porque a reta é infinita, né? Ó, então vai ter também infinitos pontos. E em um plano eu vou ter infinitas retas. Então, se eu tenho infinitas retas em um plano, e nas retas eu tenho infinitos pontos, então no plano eu tenho infinitas retas com infinitos pontos. Tá bom? Beleza. Ele fala aqui também, ó,
por um ponto passa infinitas retas. Então, eu tenho um pontozinho aqui, ó. Por esse ponto, gente, ó, eu tenho várias retas, eu tenho infinitas retas, ó. Aqui, claro que essa minha reta aqui, né, não tá reta, né? Desculpe aqui, gente. Mas como já tem aqui desenhado, né, a gente vai seguir aqui, que por um ponto passa infinitas retas, tá? Eu posso colocar outra aqui, posso colocar outra aqui, tá? Tem reta que pode ficar em cima da outra reta. É por isso que por um ponto passam infinitas retas, tá bom? E o nome, gente, dessas retas que passam por um ponto é chamado de feixes de retas, tá bom? Ok. Por dois pontos, gente, é bem diferente. Porque, ó, por dois pontos, que a gente vai ver aqui agora, por dois pontos aqui, por dois pontos distintos, passa uma única reta. Ou seja, dois pontos distintos determina uma única reta. Tá bom? Então, veja aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Se eu tivesse aqui um pontozinho C bem aqui, ó, eu teria outra reta, mas diferente das outras. Então, aqui, ó, eu teria uma reta aqui, passando por A, C. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa reta aqui para deixar ela. Pronto, passando por AC. Tá aí mais ou menos isso, tá? E por uma reta, gente, passa infinitos planos, tá? Você tá vendo aí, sempre está associando ponto, reta e plano, tá bom? Beleza. Então, vamos lá, gente, ó. Eu tenho aqui uma reta R, e por essa reta aqui, ó, veja que eu tenho vários planos. Eu tenho esse planozinho aqui, ó. Eu tenho esse plano amarelo aqui, eu tenho esse plano roxo, eu tenho esse plano verde, eu tenho vários outros planos aqui, ó, que vão passar e pode até ficar plano em cima de plano, tá bom? Lembrando que a gente sempre chama aqui, ó, o plano por uma letra minúscula grega, tá bom? Ok, gente. A reta que passa por dois pontos qualquer de um plano está contida nesse plano, ó. Eu tenho aqui uma reta, tá? Por que ela está contida nesse plano aqui? Porque os dois pontos, ó, está contido no plano, e por dois pontos passa uma única reta, e essa reta também está no plano, tá? E ele fala aqui também, ó, três pontos não colineares determinam um único plano. Gente, quando ele fala assim, ó, pontos não colineares, quer dizer que os pontos não estão alinhados, tá vendo? Ó, esse ponto A, o ponto C e o ponto B e o ponto C não estão alinhados. Então, por esses pontos aqui, ó, ele forma um único plano. Tá bom? Ok, gente. Vamos... Ah, deixa eu falar aqui também. Que quando eu tenho aqui, ó, um conceito interessante, ó. Aqui eu posso, vamos supor aqui, ó, aqui A, B. Tá vendo que por esse ponto aqui, ó, A, e por o ponto B eu tenho uma única reta. Então, existe também um conceito que diz que, como consequência desse, né, ó, uma reta e um plano fora dela determinam um único plano, tá vendo, ó? Tá vendo aqui uma reta, e aqui eu tenho um ponto fora dela, tá? Mas como a reta ela é caracterizada por dois pontos, ó, então aqui eu também tenho a formação de um plano, tá? Ok, gente, retas paralelas. A gente sempre aprendeu, né, em séries anteriores, que retas paralelas são aquelas retas que nunca se cruzam, né? Nem mesmo no infinito, né? Isso não é verdade, gente, porque existe dois tipos de retas paralelas. Existem as paralelas distintas e as paralelas coincidentes. No caso das paralelas distintas, que é esse caso aqui, ó, elas realmente nunca vão se cruzar, ó. Mas no caso de paralelas coincidentes, que é esse caso aqui, ó, elas vão se cruzar em todos os pontos, tá bom? Porque é uma reta em cima da outra reta. Então, cuidado com esse conceito, porque aqui eu tenho retas paralelas distintas e tenho retas paralelas coincidentes, tá? Beleza, semirreta e segmento de reta. Um ponto P pertencente a uma reta divide em dois subconjuntos que são denominadas semirretas, tá? Até porque a reta, ó, ela continua para cá
E uma reta, ela é infinita, né? Ela continua para um lado e para o outro. Então, semi-retas aqui, ó, ela começa aqui, ó, mas ela continua para cá. E essa outra aqui, ela começa aqui, mas continua para cá. Por isso que ela é semi-reta, porque ela só é infinita para um lado, tá? O segmento de reta, gente, já não, ele já é definido, ó. Ele é um pedaço mesmo aqui, ó. É um pedacinho mesmo definido de A até B. Veja que ele não continua nem para esse lado e nem para esse. Se ele continuasse por dois lados, ele seria uma reta. Se ele continuar só para um lado, seria uma semi-reta, tá? Tanto para esse lado como para o outro. Ok, gente. Semiplano. Semiplano, gente. Imagina que eu tenho um plano. E nesse plano eu passo uma reta, tá? Então, nesse plano eu vou passar uma reta aqui. Se eu passo uma reta, eu vou dividir esse plano em duas partes iguais, que a gente chama de semiplano. Então, eu tenho esse semiplano aqui amarelo e tenho esse semiplano aqui verde. Lembrando que a reta eu caracterizo por uma letra minúscula, né, latina, e aqui o plano é uma letra minúscula grega, ok? E essa reta aqui, reta R, dividiu o nosso plano em dois semiplanos, tá? Só lembrando também que os planos também são infinitos. Aqui só é uma representação apenas, viu, gente, de semiplano. A gente tenta representar, mas no real mesmo isso é bem diferente. Então vamos lá entrar agora em conceito de ângulos, tá? Ângulos é a união de duas semi-retas de mesma origem. Então veja aqui a semi-reta, ó. Eu tenho a origem aqui, eu tenho essa reta que continua para cá, ó. Tá vendo a setinha que ela continua, ó, e para cá também. Então essa aberturazinha aqui, gente, ó, é o que a gente chama de ângulo, tá bom? É essa aberturazinha aqui que a gente chama de ângulo. No ângulo AOB, veja aqui, ó, quando ele fala assim, AOB, ele quer dizer que o ângulo está em O. Então, aqui, ó, ele vem de A, aí aqui, ó, O, B. Então, o ângulo aqui, ó, tá em O, porque é assim, ó, A, o ângulo está em O, tá? B. Ok. Medidas de um ângulo em graus. Isso aqui é muito simples, gente. Você sabe que a circunferência ela possui 360 graus. Então, ela é formada por 360 ângulos de 1 grau, né? Para poder formar esses 360 graus. Tá bom? Beleza. Então, ele bota aqui que 1 grau é 1 dividido por 360 da circunferência. Setor angular, gente. Setor angular é esse setor todinho aqui que o ângulo determina, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele pintou aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho um setor angular, ó, que é toda essa parte aqui que o meu ângulo determina, tá bom? E aqui, gente, ele vai falar a classificação dos ângulos, tá? Um ângulo ele pode ser nulo, tá? Quando é que um ângulo vai ser nulo? Deixa eu aumentar aqui, ó, para vocês. Um ângulo é nulo quando sua medida é igual a zero. Isso aqui é simples, lógico, né, gente? Então, um ângulo é nulo quando sua medida é igual a 0 grau, tá? É no caso aqui, ó, veja que ele botou aqui um ponto O e desse ponto não tem abertura. Eu tenho aqui um ponto A que está em cima do ponto B, ó. Então, aqui não tem abertura, que se tivesse pelo menos uma aberturazinha aqui, o ponto B fosse bem aqui, ó, eu teria esse ângulo. Mas nesse caso, está um em cima da outra. Então, aqui é o chamado de ângulo nulo, tá bom? Beleza, então o ângulo AOB é nulo, ou seja, sua medida é igual a 0 grau. Um ângulo reto, gente. Toda vez que eu falar em ângulo reto, você tem que lembrar do ângulo de 90 graus. Por quê? Porque o ângulo reto, ele mede exatamente 90 graus. Então, se ele mede 90 graus, gente, ó, se ele mede 90 graus, e eu sei que 4 vezes 90 é 360, então ele mede 1/4, tá? É 1/4 da circunferência, tá? Aqui é mais 1/4, que é mais 90 graus. Aqui é mais 1/4. E aqui é mais 1/4. Se eu somo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu somo 4 vezes 1/4, eu tenho 1 inteiro, que é 1, tá? Então ele fala assim, ó, o ângulo AOB é reto, ou seja, corresponde a um ângulo, ou melhor, um arco igual a 1/4 da circunferência, tá? Quando duas retas complanares formam entre si um ângulo reto, dizemos que elas são retas perpendiculares, tá? Quando ele fala coplanares aqui, gente, aqui pertence ao mesmo plano, tá bom? Estão no mesmo plano. Ok. Um ângulo agudo. Quando é que um ângulo ele é agudo, gente? Um ângulo ele é agudo quando sua medida ela é menor do que 90 graus. Então, ela está variando de 0
até 90 graus. Quando eu tiver essa medida variando de 0 até 90 graus, a gente chama isso de ângulo agudo, tá bom? Então, no caso aqui, ó, ele deu até uma referência. Você sabe que 90 graus é daqui para cá, né, ó? Então, esse ângulo aqui, ele é menor do que o 90 graus, né, ó? Com certeza. Então, é chamado de ângulo agudo. Ok. E lembre sempre da referência aqui, gente, que para ser agudo ele tem que estar variando de 0 até 90 graus. Um ângulo é obtuso quando a sua medida é maior do que 90 e menor que 180. Então, quando estiver variando de 90 até 180 graus, a gente chama esse ângulo de ângulo obtuso, ok? E aqui está a variação de 90 a 180. E a gente também tem aqui um último caso que a gente chama de ângulo raso, gente. Quando eu falar ângulo raso, tá? Eu estou me referindo a um ângulo cuja medida é exatamente igual a 180 graus, tá bom? Então, ele é metade da circunferência. Ele divide a circunferência em duas partes. Ele também é chamado de ângulo de meio. Esse ângulo aqui que é 180, assim como para baixo também eu tenho um ângulo de 180 graus. Beleza? Ok, então, dar continuidade aqui, vamos falar agora quanto à posição desses ângulos. Eu falei da classificação aqui, né? Ó, quanto à sua medida, né? Ó, agora eu vou falar em relação à sua posição. Então vamos lá, gente. A gente vai começar aqui falando de exatamente aqui do ângulos aqui consecutivos. Quando é que dois ângulos são consecutivos, gente? Eles vão ser consecutivos quando tem o mesmo vértice e um dos seus lados é comum a dois dos seus ângulos. Então vamos lá. Vou até falar logo bem aqui da outra, que vocês podem confundir. E dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos. Então, para ser adjacente, ó, são consecutivos e apresenta ponto interno em comum. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó, os pares de ângulo. Ele botou aqui, ó, que os pares de ângulo. AOC. Vamos identificar esse ângulo aqui no desenho. AOC e BOC. Então, aqui, ó. C é o primeiro, tá? Então, é esse ângulo aqui, tá? Não, desculpa, que ele disse é AOC, né? Então, é A. Desculpa que eu vou apagar aqui para não confundir. Então, vamos lá. Ele fala do ângulo AOC. Então, é AOC. AOC é exatamente esse ângulo maior aqui, ó. E BOC. Então, BOC é esse ângulo aqui, BOC. Dá para todo mundo ver, né? Ó. Então, eles aqui, no caso, eles são consecutivos, tá bom? Desculpa, gente, não é que eles são consecutivos. Os pares de ângulo, né? Ó. Ele tá falando aqui os pares de ângulo, ó. AOC e BOC, AOB, AOC, AOB e BOC são consecutivos. Então, realmente, na verdade, são consecutivos mesmo, isso que eu acabei de falar, tá? Esse maior aqui com esse menor, assim como esses outros aqui também, ó, AOB e AOC, AOB e BOC, tá bom? Eles são consecutivos. Agora, quando eles são adjacentes, vão ser quando aqui, ó, adjacente. Eles vão ser adjacentes aqui, ó, os pares de ângulo AOB, que é o que eu tinha falado lá, por isso que até eu confundi na hora, né, ó. AOB, ó, tá vendo? AOB e BOC. Esses ângulos aqui, ó, eles são consecutivos, tá bom? Ou melhor, não são consecutivos, eles são adjacentes, estão um próximo do outro. Consecutivos são esses aqui que eu acabei de falar, tá? Cuidado para não enrolar, tá? Eles são adjacentes, tá? Gente, essa parte aqui é muito conceito, a gente realmente tem que ler, entendeu? Para entender, ele não é uma parte, assim, de cálculo puro, são mais... Por isso que são cheios de axiomas, tá bom? São mais conceitos. Então, ângulos opostos pelo vértice, gente, eu tenho esse ângulo aqui, ó. Eu tenho esse ângulo COD e esse ângulo AOB. Eles são opostos pelo vértice, gente, então eles são iguais. Todos os ângulos opostos pelo vértice vai ser igual. Então, esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse, eles são iguais. Esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse, eles também são iguais.
Então, se aqui fosse 30, com certeza aqui seria 30. Aí você faria assim, ó, 30 mais 30 é 60, menos 160 é 300, então aqui seria 150 graus, e aqui também 150 graus, porque ele também é oposto pelo vértice, tá bom? Ok, gente, então vamos lá, vamos dar continuidade aí. O próximo tópico aí, gente, que a gente vai falar, tá? Vamos aqui, é a edição de... Vou aumentar aqui, desculpa aí. Pronto. São de ângulos complementares e ângulos suplementares, tá? Também é um conceito bem simples, tá? Quando é que dois ângulos são complementares? Quando a soma dos dois ângulos que eu estou falando, eles forem 90 graus. Então, quando eu somo aqui, ó, 25 mais 65, 25 mais 65, eu tenho uma soma aqui igual a 90. Então, se esses dois aqui, a soma for igual a 90, então eles são ditos ângulos complementares, tá? Ah, professor, e suplementares? É quando a soma é igual a 180 graus. Então, complementares, os dois ângulos têm que dar 90 graus. E suplementares, os dois ângulos têm que dar a soma, né? No caso, 180 graus. Então, quando eu somo aqui 50 mais 130, aqui eu tenho igual a 180 graus. Então, eles são chamados suplementares, tá? Que aqui vai dar esse ângulo de 180 graus, que a gente chama de ângulo de meia volta, ou ângulo raso também, né? Bissetriz de um ângulo, gente. A bissetriz de um ângulo também é fácil, porque é uma semirreta que divide, entendeu? O ângulo em duas partes iguais. Então, em duas partes de mesma medida. Então, aqui, ó, eu tinha inicialmente esse ângulo aqui maior, e eu dividi isso aqui em duas partes iguais. Então, eu posso afirmar que esse ângulo aqui é igual a esse, porque isso aqui é a bissetriz, tá bom? Ok. É até chato, gente, esse assunto, porque mais é conceito, tá? Então, vamos lá. Retas interceptadas por transversal. Então, aqui, gente, ó. Eu tenho aqui duas retas. Eu tenho essa reta S e essa reta R. E aqui eu tenho uma transversal que corta as duas. Beleza, formou vários ângulos aqui, não formaram? Então, aqui, ó. O que você vai fazer aqui para resolver isso? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá, gente, ó. A gente tem pares de ângulos aqui, ó, que a gente vai chamar deixa eu aumentar aqui um pouquinho que tava ruim. Pronto, assim tá bom. Então eu tenho ângulos aqui, gente, ó. Eu tenho ângulos que a gente chama colaterais internos. Quem são esses ângulos colaterais internos, gente? Ó, é o 4 e 5. Ó. Olhe para cá. 4 e 5. Eles estão do mesmo lado, por isso que é colaterais. Eles estão tudo desse mesmo lado aqui, ó. Né, ó. E por que eles são internos? Porque os dois eles estão entre as retas aqui, ó, RS. Por isso que eles são chamados de colaterais internos. Assim, professor, como o 6 e o 3 também estão do mesmo lado e também são internos. Ok. Só que existem também os colaterais externos. Quem são eles? São os que sobraram aqui, ó, que estão fora, do lado de fora das minhas retas. Então, é 1 e 8, ó, e 2 e 7. Tá? Colaterais, porque estão do mesmo lado, ó, porém estão externos. Tá bom? Então, a gente aprendeu já aqui o conceito de ângulos colaterais internos. Estão do mesmo lado, estão dentro das duas retas. E colaterais externos estão do mesmo lado, porém externo às retas que ele deu. E existe agora também, gente, eu vou apagar aqui só para... Existe também os ângulos que a gente chama de ângulos alternos internos. Então agora, gente, ó, veja que essa palavra alterno quer dizer alternados. Se são alternados, estão em lados opostos, tá? Em lados aqui, ó, diferente. Então, vamos lá.
Veja que aqui, ó, eu tenho, quando ele fala interno, né, ó, tem que estar do lado dos opostos, então 3 e 5, tá vendo, ó? Alterno, estão lado alternado, e são internos porque estão dentro, ó, tanto o 3 como o 5. Assim como o 4 e o 6 também, eu posso dizer que são ângulos alternos internos. Diferente de 8 e 2, que são alternos, mas estão fora, externos. Assim também como 1 e 7, que são também alternos internos, tá bom? E existem os ângulos que estão se correspondendo, gente. Quem são esses ângulos que se correspondem? Tá? É bom de aprender esse conceito, gente, quando a gente for estudar aqui as retas paralelas interceptadas por uma transversal, esses conceitos aqui eles já vão ter, entendeu? Uma, digamos assim, um critério diferente, tá bom? Então é bom de aprender, ó. Ângulos correspondentes, quem são? São os ângulos que se correspondem, no caso aqui, ó, o 1 e o 5, ó, tá vendo? Então se correspondendo, ó, um aqui tá aqui do mesmo lado, o 2, o 6, o 3 e o 7, e o 8 e o 4 são chamados de ângulos correspondentes. Agora sim, ó, a gente vai estudar retas paralelas interceptadas por uma transversal. Nessa parte aqui, gente, ó, já é mais interessante, porque ó, eu tenho aqui dois ângulos correspondentes, e como essas duas retas aqui ó, são paralelas, R e S, ó, então esse ângulozinho aqui vai ser igual a esse, tá bom? Assim como vários outros, ó, eu vou falar para vocês, ó. Em consequência disso, podemos afirmar que, se duas retas coplanares distintas são interceptadas por uma transversal, formando-se ângulos alternos, internos, externos, componentes, então elas são paralelas, beleza. Então aqui, ó, deixa eu tenho esse ângulozinho aqui, ó, que é A e A, a gente chama ele de correspondente. Eu tenho esse ângulo B aqui com A, que a gente chama de quê? A gente acabou de ver aí. A gente chama ele de, vê aí se vocês estão lembrados, o B e o alfa. Chama ele de quê? Isso mesmo, pode falar, é o quê? Interno, beleza, estão do mesmo lado. Então é o quê? Colaterais internos, gente. Então, esse colateral interno A mais B, ó, eles estão do mesmo lado. E é engraçado, ó, que você vê como esse A aqui é igual a esse A, então quando nós somos A mais B, ó, alfa mais beta é igual a 180. Então, os ângulos colaterais externo e interno, a soma dele dá 180 graus. Quer ver? Eu tenho aqui, ó, ângulos colaterais externos. Eu tenho aqui, ó, B e o A. Ora, B e A, não é B e A, é alfa e beta, viu, gente? Alfa mais beta, já acabei de comprovar aqui, ó, que dá 90 graus. Beleza. E o que falar agora, gente, dos ângulos alternos internos? Então, eles estão alternados, um aqui e outro aqui, ó. Eles são iguais, ó. Então, esse valor é igual a esse alfa é igual a esse, tá, ó, interno. E no externo também, gente, ó, esse ângulo aqui é igual a esse, ó, estão lados diferentes, tá bom? E esse ângulo aqui é igual a esse, tá bom? Então, gente, guarda esse conceito aí, porque agora a gente vai para as questões, a gente tem que saber esses conceitos, ok? Vamos fazer uma questãozinha aqui, essa questão 2. Ele fala assim, ó, na figura a seguir, as medidas x, y e z são diretamente proporcionais a 5, 16 e 24, ok? Então, deixa eu aumentar aqui. Então, ele fala na figura a seguir, as medidas x, y e z são diretamente proporcionais aos números 5, 16 e 24, respectivamente. A diferença entre as medidas dos ângulos x e y, na verdade, a diferença entre as medidas do ângulo y e x é igual a... Então, vamos lá, a gente faz essa questão. Quando ele fala que as medidas x, y e z são diretamente proporcionais ao número 5, 16 e 24, eu posso fazer isso, ó. X sobre 5 é igual a y sobre 16, que é igual a z sobre 24. Que isso aqui é igual à soma de x, que é dos três, ó, de cima, x, y mais z, dividido pela soma do de baixo também, que é 5, tá? Mais 16 mais 24. Quando eu somo aqui 16 mais 24 dá 40, mais 5 dá 45. Então, aqui eu vou ter isso, tá?
E isso aqui, gente, ó, quando eu somo aqui, veja que somando x, y e z, eu tenho quantos graus? Quando nós somos isso aqui de cima, ó, eu tenho 360 graus, né, ó, que é essa soma aqui, dividido por 45. 360 graus dividido por 45, gente, dá 8, né? Então eu posso dizer agora aqui, ó, achar o valor de cada um. 5 sobre x é igual a 8. Então eu tenho que o meu x é 5 vezes 8, que é 40. Posso fazer aqui y sobre 16 é igual a 8. Então eu posso dizer que meu y é igual a 8 vezes 16, que é igual a 128. Tá? E ele quer a diferença de x e y, né? Ó. Então, a diferença da medida y e x é... Então, você vai pegar 128 menos 8. Isso aqui vai dar quanto aí? Y... Ixi, que 8 aqui é 40, né, gente? Que erro aqui. Que é 40, desculpa. 40. Então, aqui vai dar 8. E 12 menos 4 dá 8. Então, vai dar 88. É a letra B de boi. Tá bom? Então, vamos para a próxima questão aqui. Vamos ver se a gente acha aqui. Deixa eu diminuir. Vamos fazer essa quinta aqui. Ele fala assim, ó, nas figuras a seguir, só mesmo para vocês terem noção, vocês já sabem disso. Nas figuras a seguir, calcule o valor de x em cada caso. Considere C, O e B pontos colineares. Tá? Então, aqui não ele fala que C, O e B pontos colineares é porque estão na mesma reta. Ó. C, O e B. Tá bom? Então, ele quer o valor de x em cada caso, gente. Então, eu sei que quando eu somar esse valor aqui mais esse, tem que dar 180. Então, eu vou botar aqui, ó. 3x mais 130 mais 40 menos x é igual a 180. Ok, então aqui vai ficar 3x menos... Eu vou fazer logo aqui logo a subtração, né? 3x menos x dá 2x. Então, vai ficar aqui 2x mais 130 mais 40 dá 170, né? Ó, igual a 180. Então, aqui eu vou ter que o x vai ser igual a 180 passa para o outro lado. 180 menos 170 dá 10. E aqui era 2, né? Ó. Então, x é igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5, tá bom? Vamos para a próxima aqui. A próxima diz o seguinte, ó, considere D, O e F pontos colineares. Ele quer a medida também de x, né? Ó. Aqui também tá simples, é só você somar aqui 21x mais 15x igualar a 180 graus, tá? Quando você soma 21 mais 15 dá 36x, né? Ó. Igual a 180, então aqui x vai ser igual a 180 dividido por 36. E 180 dividido por 36 é igual a 5 graus também. É interessante quando você substituir aqui, ó, 21 vezes 5 e aqui 15 vezes 5. Aqui você vai achar um valor e aqui você vai achar outro valor. Mas quando você somar esses dois valores aqui, ó, a soma vai dar 180 graus, vai dar um ângulo raso, tá bom? E na letra C ele fala o seguinte, ó. Eu vou ter que somar esses dois e o valor tem que dar 90 graus. Porque aqui, ó, tá vendo, ó, 90 graus. Então vai ser x mais 62 igual a 90 graus. Então x é igual a 90 menos 62. X 90 menos 62 é igual a 28 graus. Ok, gente. Então vamos agora aqui para mais uma questão. Vamos ver se a gente faz essa questão aqui 7. Duas retas paralelas
cortada. Olha, tá até a resposta aqui, né? Deu a resposta, né? Vai ajudar a gente. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam dois ângulos colaterais externos de medida 3x sobre 2 e 60. Então ele falou, por isso que a gente tem que aprender aqueles conceitos, gente. Ele fala aqui, ó. Dois ângulos colaterais estão do mesmo lado, externos de medida. É como se eu tivesse aqui, ó. Ele fala que são paralelas, né? Ó, é como se eu tivesse. Vou fazer esse desenho bem bonitinho para vocês aí, ó. É como se eu tivesse essa reta, essa outra reta e essa outra reta aqui, beleza. Quem são? Ele fala aqui, ó, colaterais, estão do mesmo lado, né, ó. Então, externa é como se fosse esse ângulo e esse ângulo aqui. E um mede 60, né, ó, e 6, e o outro mede 3x sobre 2. Legal, gente, ó, mas quando esse ângulo bem aqui é correspondente com esse, ó, então se aqui for A, aqui vai ser A. E aqui B, quando eu somo A mais B, ó, tem que dar 180. Então, quando eu somar esse ângulo aqui, mais 66, tem que dar 180, ó. Foi o que ele fez aqui, ó. Ele somou e igualou a 180. Resolvendo isso aqui, ele botou aqui 2, que é o MC, né, ó. Dividido por 2 dá 1. Vezes 3 dá 3x. 2 dividido para 1, que é o que está aqui, é 2. 2 vezes 66 é 100 e... Oh, desculpa, não é 114 aqui. Vai ficar aqui, ó. 2 vezes 66 dá 132. Isso aqui é igual a 180. Porque o livro foi diferente que vim basear no plano dele, foi complicar. Então aqui vai ficar 2 vezes 180, meio pelos extremos, vai ficar 3x mais 132 é igual a 360. Então, 3x é igual a 360 menos 132, tá bom? Quando eu faço essas contas aí, ó, 360 menos 132 dá 228, né? Ó, então 3x é 228. Se eu dividir por 3, 228 dividido por 3 vai dar 60, 76, né? Vai dar 76. Ele quer saber quanto é que vale o ângulo, melhor, dessa maneira o complementar do ângulo x médio. Ele quer o complementar. Veja que a gente achou aqui o x, 76, por isso que não tinha nenhuma alternativa aqui, ó, né? Ó. Se tivesse aqui, a gente já ia marcar, né? Mas ele quer o complementar. Complementar disso aqui, gente, é o que falta para chegar em 90 graus. Então, o que falta para chegar em 90 graus aqui, ó, só pode ser letra A, que é 14. Ok? Gente, então, eu vou postar mais uma aula resolvendo atividade desse assunto. E eu quero que vocês resolvam as questões, gente, porque é muito interessante resolver essas questões, já que essa primeira parte, esse primeiro capítulo aqui, ó, ele é muito teórico, é muito conceito, tá bom? Então, gente, encerra por aqui, fica com Deus e até mais, tá bom? Tchau, tchau, abraço.